Para fazer o chapéu da nossa patinha, vocês vão receber as medidas, são só medidas, tá ok? Eu estou utilizando aquele mesmo tecido que eu utilizei para fazer o bico e uma renda larga. Inclusive, essa renda é uma renda que eu ganhei de uma amiga minha, muito querida, que me presenteou diversos tesouros, né? Tesouros assim, que pra gente que faz peças à mão são incalculáveis, né? Então, ela me deu essa renda e mais algumas outras que a gente tem até dó de usar. Não sei vocês, eu tenho. E então, vocês vão precisar de um pedaço de renda. Essa tá medindo 48 por 10 centímetros. Mas pode ser aí uma renda até um pouco mais estreita, tá? É que eu queria uma renda um pouco mais larga e queria aproveitar essa renda maravilhosa que eu ganhei. E para o chapéu, vocês vão cortar uma tira. No caso, eu usei o mesmo tecido que eu trabalhei o bico da patinha. Vocês vão cortar uma tira de 50 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura. Então, essa tira aqui, ó, tem essa medida, 50 centímetros de comprimento por 22 de largura. Depois, vocês vão virar para o lado do direito a parte, se for um tecido tinto, como esse aqui, dá para ser feito assim. Vocês vão virar a bainha, né? Virar uma bainha de 6 centímetros para o lado do direito da peça. No caso de um tecido que tenha estampa de um lado e do outro ele seja liso, eu recomendo que vocês façam essa aba depois, tá? Preparem a aba e depois fixem um outro pedaço de tecido. Então, como isso vai ficar? Vocês vão fazer a aba, vão recortar um pedaço de tecido de 12 centímetros de largura por 50 centímetros de comprimento. Vão dobrar no meio, fecha a lateral, né, pelo lado do avesso, dobra no meio, pelo lado do direito, e vai prender numa outra faixa. Se eu tirei aqui, ó, para fazer a aba, quanto que sobrou aqui? Ó? 11 centímetros, tá? Então, vocês vão precisar de 2 pedaços de tecido, caso o seu tecido não seja fio tinto, como este meu aqui. Por exemplo, de um lado ele tem estampa e do outro ele é liso. Então, se você for virar a estampa para o lado, virar a estampa, vai ficar essa costura para o lado do liso, né? E a gente vai ter que esconder essa costura com a renda. Essa aqui é a parte de cima do nosso gorro, do nosso chapéuzinho. E aqui vai ficar voltado para a cabeça da patinha. Então, caso vocês forem fazer isso, vocês precisam que fiquem os dois lados voltados para o direito. Então, tem que fazer essa aba separada. Então, vai ter uma aba de 12 centímetros, pode fazer até uma aba com 14 centímetros de largura por 50 de comprimento, porque depois vocês vão precisar unir aqui a uma outra, vocês deixem, em vez de 11, deixem 12 centímetros, que é para deixar a margem da costura. Espero que vocês tenham entendido. Então, vão ser duas, para quem tá fazendo com tecido, que de um lado tem estampa e do outro é liso, então vai cortar uma faixa de 14 centímetros por 50 e uma outra de 12 centímetros por 50. Vai montar a aba, costurando as duas laterais, costura as duas laterais no sentido do comprimento, vinca para o lado do direito e vai juntar com a outra faixa que vai ter 12 centímetros por 50. Então, faz uma costura juntando as duas peças. Então, vai ficar direito com direito, tá ok? Como aqui o fio é tinto, dá para fazer sossegado. Então, o que eu fiz? Eu cortei uma faixa contínua de 50 centímetros por 22. Virei 6 centímetros e passei um pesponto aqui. Na verdade, não foi nem um pesponto, gente, foi um zigue-zague, só para segurar isso aqui.
porque aqui vai vir a renda em cima. Então, o que a gente faz para fazer o acabamento aqui nesse lado? Olha, eu deixei aberto aqui, tá? Eu comecei o zigue-zague com mais ou menos uns 2 centímetros da margem. Aí, você vai dobrar isso aqui. Deixa eu virar assim, que acho que fica mais fácil para vocês verem. Dobra para o interior da aba, faz uma bainha, né? Vai dobrar aqui. Vai fazer uma bainha. Então, dobrou isso aqui bonitinho, ó. Tá dobradinho aqui, ó, tá vendo? Faz um acabamento legal. Vai lá na máquina, passa uma costura, comprimento do ponto pode ser até o 2 ou 3 e termina de embainhar aqui. Faz uma bainha bem fininha e vai até o final. Foi o que foi feito do lado de cá, ó. Então, vai ficar isso aqui, tá? Ó. Aqui um acabamento bonito, porque ele vai ficar à mostra, que é a aba do chapéu, do gorro. E aqui um acabamento para a parte onde não vai ficar atrás da cabeça da pata. Não há necessidade de embutir fita para amarração aqui, porque é uma peça decorativa. A gente vai prender com ponto à mão depois. Senão ela vai ficar muito cheia de frufru, tá? Tá certo que essas peças vintage, essas peças shabby chic são bem cheias de frufru, mas vai ficar demais, tá? Então, para quem quiser, tudo bem, mas é desnecessário, porque a gente vai prender com ponto à mão e vai ficar bem bonito esse gorro. Então, agora eu vou lá na máquina, vou fechar o lado de cá como o lado de lá. E já vou aproveitar que eu estou lá na máquina, o que eu faço? O tecido está aqui, né? Eu vou prender a nossa renda aqui, nessa linha aqui, para fazer o acabamento. Já vou fixar a renda. E vou vir aqui, ó, no final do outro, aqui está a aba. Do outro lado, vou virar 2 centímetros para o lado que seria o do avesso do nosso trabalho. Viro 2 centímetros. Não precisa nem fazer acabamento aqui. Se você quiser fazer, tudo bem, pode fazer. Você vira um pouquinho mais de 2 centímetros. Por quê? Aqui dentro, a gente vai introduzir uma fita fininha. Então, tem que ter passagem para passar essa fita, tá? Então, você pode fazer o acabamento assim também, ó. Ou pode só passar assim, passar uma costura. Eu vou fazer o acabamento assim, porque eu acho que fica mais bonito, tá ok? Mas lembre-se que aqui precisa passar uma fita com folga, tá ok? Então, vou lá na máquina fazer isso, já eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Então, fui lá, já fiz o acabamento do outro lado, deixei os 2 lados iguais, ó, tá? A finalização igual aqui, ó. Os 2 lados. Os 2 lados estão com o mesmo acabamento. Se você estiver fazendo um tecido liso, também dá certo de fazer desse mesmo jeito, fazer a peça inteiriça. Mediu 50 por 22 centímetros, tá? Então, já fui, olha, prendi a renda aqui, olha, naquela parte onde a gente tinha feito o zigue-zague. De um lado fica esse acabamento aqui. Gente, aqui foi uma linha que pegou, depois a gente corta, tira isso, apesar que isso não vai aparecer, tá? Mas aí a gente faz a limpeza depois do trabalho. Então, essa aqui vai ser a parte que vai ficar virada pra cabeça da pata. E essa é a parte que vai ficar voltada pra fora. Eu quis uma renda grande, por quê? Na hora que eu montar essa touca, essa renda vai ficar voltada para trás. Ela não vai ficar para frente da aba. Por isso que eu quis uma renda mais larga. Quando eu prendi essa renda, seguindo a linha da costura do zigue-zague que eu havia feito, eu prendi com um ponto já maior que eu tenho na minha máquina. No caso da minha, o ponto 4. Se você tiver um ponto mais largo, mais comprido que isso, pode fazer. Por quê? Agora, a gente vai franzir essa parte aqui até que chegue em 12 centímetros de medida, tá ok? Então, eu vou franzir, já eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Franzido. Deixei com
ver se eu consigo ver aqui o lado melhor da gente medir. Porque ficou bem franzido mesmo. Ó. Ficou com 13, na verdade, ó, centímetros. Mas não tem problema, tá? 12 ou 13 é o suficiente para prender. Tem que caber só ali no pescocinho da pata. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar 38 centímetros, depois que franziu aqui, bonitinho, vai pegar 38 centímetros de uma fita fininha, tá? Ó, sela as duas pontas com a chama de um isqueiro ou de uma vela. Aí você pode usar um passa-fita, pode usar o que você tiver costume de usar para passar as fitas nas suas peças. Eu gosto de usar esses alfinetinhos aqui, ó, tá? Então, eu passei a fita aqui dentro daquela bainha que a gente fez atrás aqui, ó, da touquinha, ó, tá? Aquela bainha que a gente dobrou 2 centímetros, que eu falei que precisaria passar a fita aqui, eu prendi com o alfinete para não ter perigo da fita voltar. Porque a gente vai fechar a touca, o fundo da touca por aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o alfinete. Foi usado apenas para passar a fita, puxa essa fita, puxa e fecha essa touquinha aqui atrás, ó. Fecha o máximo que você puder fechar. Agora vem, dá um nó mesmo, para que isso não se desfaça, tá? Porque apesar de ser uma peça decorativa, a pessoa vai manusear. Então, pode ser que se desfaça e aí a touca abre e sai a fita, aí dá um problemão. Porque a fita é menor do que o comprimento da nossa touca, né? A touca tem 50 centímetros de comprimento e a fita tem 38. Olha, fechei o fundo da nossa touquinha. Pode dar um lacinho para fazer o acabamento. Olha, isso aqui é o nosso gorrinho, tá? Esse é o nosso gorro. Vai ser fixado lá na cabecinha da patinha. Agora, a gente vai passar para o acabamento da patinha, fazer os olhos, né? Montar o bolso. E aí, já a gente termina de montar a pata colocando o gorro, tá ok? Já eu volto. Até daqui a pouquinho. Para fazer os olhinhos da pata, eu vou utilizar tinta, mas você pode, tinta para tecido, mas você pode fazer bordando também. Ou usando olhinhos de resina, fica a seu critério, tá? Então, como é que a gente faz para marcar o ponto aqui? Eu costumo utilizar alfinetes. Esses alfinetes de bola pretos. Aí eu venho aqui e marco um ponto aqui. Aí eu vejo se está agradável ao olhar. Para mim está. Aí eu vou lá do outro lado e marco, é que eu já marquei com a caneta fantasminha aqui, e marco o ponto e olho se está agradável para os meus olhos. O que que eu faço? Agora eu venho no topo da cabeça e observo se eles estão simétricos, tá? Na mesma distância um do outro. Se estiverem simétricos, tá ok. Agora eu olho de frente para ver se eles estão na mesma altura. Se estiverem, desculpa pessoal, se estiverem na mesma altura, olha, se estiverem na mesma altura, eles estão no ponto certo. Uma outra maneira de descobrir isso, esse é o método seguro para fazer bichinhos, né? Mas tem um outro método também. Aí depois que você descobrir o ponto, por exemplo, descobrir o ponto, eu tiro o alfinete, dou uma viradinha nele assim, vai ficar um buraquinho, aí você vem com a caneta fantasminha e marca os pontos desse lado e do outro lado, tá ok? Mas tem um outro método também. Eu encontro um ponto de um dos lados, então eu coloco o alfinete ou marco com a caneta. Primeiro é melhor usar o alfinete, porque aqui você pode modificar a posição que você queira. Eu já escolhi essa posição.
Então, eu venho, marco, faço um furinho no tecido. Lógico que não vai romper o fio, né? Pego um agulhão desses, agulhões de costura de boneca, não muito fino, tá vendo? Ele é mais grosso. Venho com ele, introduzo na cabeça o mais reto possível. Ó, mais reto possível, para ele sair do lado de lá. Deixa eu ver aqui, gente, que eu tô... Tá, pronto, tá certo. É que eu tô virada para vocês, ó. Então, o que que acontece? Quando a gente posiciona um agulhão assim, que ele sai reto do outro lado, ele vai marcar tanto de um lado quanto do outro. Aí aqui você vem, olha, só que ele fica um furo, tá? Depois tem que vir com um alfinetezinho e ir puxando os fios para dentro. Mas aí você vem com a caneta fantasminha antes, marca a posição que esse agulhão saiu de um lado e do outro, depois você vem com uma agulha de costura ou um alfinete, arrumando esses fios, tá? Puxando os fios da trama do tecido para dentro, porque o agulhão ele abre mesmo, tá? A trama. Tá. Marquei com a caneta fantasminha. Agora eu vou usar tinta para tecido na cor preta. Pode ser um boleador ou um cabo de pincel. Eu vou fazer o mais simples possível, tá, pessoal? Olha, vocês vão precisar de tinta para tecido na cor preta, um pedacinho de tecido para limpeza, né, de pincel, porque a gente ainda vai usar o pincel filete para acabamento e água para limpeza dos pincéis. Mas vamos lá, eu vou pegar um pincel que tenha o fundo do cabo um pouquinho maior, tá? Você pode usar o boleador também. Venho na tinta preta, marco, vou lá no lugar onde eu pinguei, marquei com a caneta fantasminha e deito o pincel, ó. Já fica redondinho. Pode até bater novamente, que é para essa tinta ficar bem arrumadinha. Dá uma giradinha, ó. Que ele fica bem redondinho, olha que belezinha. Agora, do outro lado, todo cuidado, porque o de lá ainda tá molhado. Cuidado para não pôr a mão ou para não encostar essa cabeça em algum lugar. Vem no mesmo ponto e coloca seu pincel e dá uma giradinha. Pronto. Olha aí. Você conseguiu fazer os olhinhos da pata. Ó, de um lado, do outro. Agora, a gente vai fazer o acabamento desse olhinho. Com o pincel filete, tinta preta, vamos fazer um pequeno cílio para ela. A gente pega aqui na parte da frente do olho, passa por cima da linha da marcação do pincel e termina aqui, embaixo. E vou fazer mais um, para fazer um acabamento mais delicado. Então, de um lado, viro, gente, todo cuidado, porque a tinta tá fresca. Faço a mesma coisa do outro lado. Venho aqui por cima, passo acompanhando a linha que eu fiz do pincel, do fundo do pincel, desço, faço um cílio e o outro. Obviamente, não vão ficar idênticos os dois lados, porque isso aqui é feito à mão, tá? Então, vai ficar um olhar bem interno para a pata. Agora, a gente precisa dar um pouco de luz para o olhar da patinha. Então, com a tinta para tecido na cor branca, nós vamos dar uma pinceladinha e colocar um ponto de luz. Não coloca no meio não, tá? Senão fica parecendo o olho de peixe. Pode colocar aqui mais para baixo um pouquinho. Na linha mais perto da parte de trás do olho e para baixo. De um lado e do outro no mesmo lugar. Então, vai ficar isso aqui, ó, pessoal, tá? De um lado
e do outro. Caso você queira um olho maior, pode fazer também um olho maior. É que para a proposta que eu quero, eu acho que esse tamanho de olho está bom. Eu não quero um olho muito grande. Mas caso você queira um olho maior, pode até desenhar isso aqui, fazer um desenho, usando um objeto redondo, né? Desenha de um lado, desenha do outro depois que marcou e pinta. Fica um olho maior, tá ok? Caso vocês queiram fazer isso, fica a critério de vocês. Agora nós vamos fazer o acabamento. Você vai escolher que lado que você vai querer que fique voltado para frente, vamos dizer assim, né? Porque essa pata é para ser vista de lado. Então, você vai escolher o lado que vai ser visível. O outro lado vai ficar escondido. Tanto se eu for usar para peso de porta, como para peso de papel, ou até para alfineteiro. Isso aqui dá também, viu, gente? Para colocar o bolsinho. Então, você pode escolher este lado ou o outro. Veja o que você prefere. Aí vem, posiciona o bolsinho e vê. Põe lá no visível para os teus olhos, vira de frente e vê qual lado que você vai achar mais bonito. Eu prefiro esse aqui. Ó. Eu preferi este lado. Então, eu venho e posiciono o bolso. Lembra que você ainda tá... É bom deixar o olhinho secar, tá, pessoal? Para depois fazer isso. Aqui, como eu tô fazendo passo a passo, eu tô indo um pouco mais rápido. Aí, eu coloco aqui o alfinete para prender esse bolso. De um lado. Do outro. Um alfinete aqui embaixo. E pode alfinetar as laterais aqui para poder... Desculpa, pessoal, a cachorra já ela para, porque tem um cachorrinho na rua, ele vem todo dia visitar. Olha, alfineta o bolsinho aí. Agora, vocês vão marcar da ponta, da parte desse alfinete que terminou aqui o bolso. Desculpa, pessoal, só um minutinho, vou pausar. Pronto. Porque isso aqui vai ficar aberto, é um bolso, né? Então, vocês vão fazer pontos invisíveis na linha, no tom que você está usando do tecido para pata, prendendo o bolso à pata. Então, vem com ponto invisível do primeiro alfinete, faz toda a volta e termina no último alfinete. Então, eu vou fazer isso, já eu volto com vocês. Até mais! Voltando, pessoal, então prendi o bolsinho aqui com pontos à mão, né? Pontos invisíveis. Aqui ficou um bolsinho. Se a pessoa quiser usar como alfineteiro, como ajudante de costura, ela pode colocar uma tesoura aqui. Se for peso de papel, pode colocar canetas, lápis, enfim. Com utilitário interessante. Se for só um enfeite também, pode colocar um arranjo de flores aqui dentro. Então, esse bolsinho é bem versátil. Então, para finalizar a nossa pata, o que eu vou fazer agora? Primeiro, eu peguei 77 centímetros de fita de organza. Ela tem 2,5 centímetros de largura. Minto, tem 3 centímetros esse daqui. Esse aqui tem 3. São 3 centímetros de largura por 77 de comprimento. Então, eu vou passar primeiro um laço. Deixa eu dividir bem no centro aqui. Pronto. Dividi a fita no centro, vou passar um laço aqui. Fica bonito também fazer um laço de tecido, né, no mesmo tom do tecido que você esteja trabalhando. A sua peça fica bem interessante você fazer um laço no mesmo tom. Né, pode ser no mesmo estilo do tecido. Nossa, parece que eu dividi e ainda ficou maior que o outro, peraí. Esse aqui tá maior, pronto. Aí a gente faz um laço bem bonito. Pode ser um laço com outra fita também, mas procura usar uma fita
que faça o composê com o seu trabalho. Aqui. Faz um laço bem bonito para ficar uma composição bonita para sua peça. E agora a gente vai colocar o chapéuzinho nela. Então, aqui tá o nosso chapéuzinho, pronto, touquinha, né? Vem, posiciona a touca na cabecinha dela. Ó, posiciona e prende com ponto à mão. Vê a posição que você quer que ela fique. Deixa eu deitar aqui mais fácil. Vê a posição que você quer que a touca fique. Olha de frente, tá? Olha de lado e vê a posição que você quer. Encontrando a posição, eu vou só alfinetar, tá, pessoal? Porque para costurar aqui agora, nessa posição que eu estou, fica meio complicado. Eu gosto de fazer certas coisas no colo. Olha, os 13 centímetros deram certinho. Eu pedi para deixar 12, mas os 13 deram certinho pro pescoço da patinha. Então, eu vou fixar com alfinetes, só para deixar isso aqui. Mas aí, o que você vai fazer? Deixa eu ver se dá para vocês verem. Aqui, deu. Ó, onde eu coloquei o alfinete, tem um aqui prendendo esse lado, outro aqui prendendo o lado de cá. Você vai dar uns pontinhos à mão, prendendo tanto o pescoço quanto a touca, os dois lados da touca. Use uma linha resistente para isso. Pode ser a linha de pesponto, tá? Pode ser a linha de pipa, uma linha mais firme, mais resistente. Terminou de fazer isso, sua pata está feita. Então, gente, a proposta é esta aqui. Olha só, que bonita que fica a nossa patinha. É uma peça, pode ser tanto decorativa, como pode ser um utilitário. Fica um trabalho bastante interessante. Olha, fica um trabalho bem interessante mesmo. Deixa eu levantar um pouquinho o celular, que assim vocês têm uma visão melhor da patinha. Numa bancada, desculpa o barulho, pessoal. Aqui. Então, aqui a gente tem a nossa patinha vintage, que é uma patinha que pode ser um utilitário, tanto pode ser um utilitário, como pode ser uma peça decorativa. Enfim, fica a critério de vocês, da criatividade de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, né, do trabalho. Quem gostou, deixa seu like, que isso ajuda o canal a crescer. E se não está inscrito ainda, eu convido que se inscreva, porque eu sempre posto alguma coisa aqui no canal. E espero que vocês tenham gostado dessa proposta. A gente se vê. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada para quem me acompanhou até aqui, para quem deixa seus comentários carinhosos e para quem dá apoio para o meu trabalho e para o canal. Os moldes estarão tanto na página do Facebook quanto no Google Drive. Vocês vão encontrar o link de acesso, como sempre, na descrição do vídeo, tá? Na descrição desse vídeo vocês vão encontrar os links de acesso para terem os moldes. Obrigada, pessoal. Até a próxima.